A gente conversa agora com o senador e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, senador. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Senador, me ouve? Acho que o senador não está me ouvindo. Vamos só falar com a... Você está falando... Calma aí, a produção só vai ajeitar ali o áudio do senador Paulo Paim, que ele não estava me escutando. A gente vai para a participação do presidente Lula ou a gente consegue resolver antes aí? Me conte, senão eu chamo aqui também. Temos também a repercussão da participação. Produção, manda um beijezinho para mim, produção. Com ritmo é muito melhor. O senador? Tá bom, então voltamos com o Paulo Paim. Tá me ouvindo agora, senador? Bom dia. Perfeito, bom dia. Satisfação estar aqui, Amanda, nessa conversa aqui, nesse diálogo com você. Prazer é meu e nosso aqui da nossa equipe. A gente adora receber o senhor aqui no Jornal PT Brasil, senador. Eu queria começar falando da Comissão de Direitos Humanos, né, que é presidida pelo senhor, e sobre essa segunda audiência, né, que a comissão realizou sobre a fome, né, que foi agora em maio, atendendo a um requerimento seu. Quem é que esteve nesse debate, nesse segundo debate, senador, e quais foram os temas centrais dessa audiência? Veja, Amanda, essa iniciativa foi aqui do Senado, que resolve se somar à iniciativa do governo Lula de estar junto na política de combate à fome. Infelizmente, nós temos nesse país, fruto, infelizmente, do desmonte do governo anterior, 33 milhões de pessoas que passam fome. Temos 126 milhões que estão na linha da insegurança alimentar. Por isso que o Senado teve aqui a iniciativa de me procurar para que eu fizesse um ciclo de debates sobre o combate à fome no Brasil. Já tivemos algumas audiências públicas, com a participação, inclusive, de representantes da sociedade civil e também representantes, naturalmente, do governo, que todos mostram que nós temos que ter políticas para, de fato, não permitir que essa crueldade volte a acontecer, como voltou no governo anterior. Como eu vi aí, a cultura voltou, o presidente Lula voltou, e a política de combate à fome voltou. E por isso que nós, nesses debates, temos levantado caminhos, posições, a importância, por exemplo, da própria agricultura familiar, a importância do Bolsa Família, a importância da política de salário mínimo, que também voltou, porque o presidente Lula já deu um aumento real no dia 1º de maio, e o salário mínimo estava em 1.302, passou de imediato para 1.320, ele passou a 1.302 em janeiro. O presidente Lula, em 1º de maio, passou para 1.320. E o ministro Marinho, com toda a sua equipe muito competente, já tem um grupo de trabalho que está trabalhando na política, para a volta da política de salário mínimo. Eu sei que tem a posição favorável do presidente Lula, que é a inflação mais PIB. É bom lembrar que antes do presidente Lula e Dilma assumirem, o salário mínimo tinha chegado no máximo em $100, com muito esforço que fizemos aqui no Congresso. Mas com a aplicação dessa lei, nós chegamos a $350. Quando o presidente, que já passou, que bom poder dizer isso, né? Que já passou do mandato anterior, ele revogou a política. E o salário mínimo já estava de novo em $200. Agora vamos avançar de novo para que ele volte, pelo menos, rapidamente aos $350 que tínhamos na época de Lula e Dilma. Tem inúmeras políticas, o desperdício da alimentação, como é que se explica que nós somos o segundo país mais produtor de alimentos do mundo. Isso foi colocado por todos os painelistas nesse ciclo de debate. Fizemos duas ou três audiências públicas, mas serão inúmeras outras, né, para apontar. Não pode ter um desperdício enorme. No que eu repito, nós somos
temos entre os 2 países com mais a produção de alimentos do mundo, e temos um universo de pessoas. Ontem eu recebi aqui um embaixador, claro, o país dele tem em torno de 10 milhões de pessoas, ele falava lá da dificuldade dele. Eu dizia para ele, calcule aqui no Brasil, né, a dificuldade que nós teremos para retomar, para sairmos do mapa da fome, se nós temos, repito esse número, né, 126 milhões de pessoas com insuficiência alimentar e temos 33 milhões que passam fome. Por isso é importante, lembro aqui do Betinho, né? Betinho foi a nossa grande referência para essa luta que estamos travando novamente, e agora, claro, com muito mais força, porque o governo Lula tem dito para o Brasil e o mundo que esse é um dos compromissos dele. Me lembro, o primeiro discurso que ele ia para o Rio Grande do Sul, ele já dizia: eu sonho pelo menos que o povo brasileiro tenha direito a 3 refeições por dia. Você deve lembrar, né? Com certeza. O governo Lula, nós tínhamos avançado muito, regrediu, infelizmente. Eu não cito o nome, pode ver, do presidente que saiu, que continue lá onde ele está, enfim, e agora eu estou muito esperançoso, né? Eu que escrevi havia um tempo aqui no Congresso, que eles diziam, o Painha é o homem de uma tecla só. Aí perguntava qual é a tecla? Salário mínimo e combate à miséria, à fome, enfim, dos mais vulneráveis. Infelizmente, quero cumprimentar o ministro Marinho também, que montou uma equipe do mais alto nível para reconstruir a política de salário mínimo e inflação mais PIB, e o presidente Lula já se adianta, né? Enquanto se conseguem transformar a lei permanente outra vez, e já deu um aumento real esse ano. Então, estamos no bom caminho aí. Temos muito por fazer, claro. Com certeza. E essa tecla é a mesma do presidente Lula, né? Que ele chama de obsessão, né? Dar dignidade para o trabalhador, acabar com a fome. E no primeiro debate desse ciclo, né, senador, sobre a fome, os participantes chamaram atenção justamente para o crescimento dos índices de segurança alimentar e destacaram a retomada do crescimento econômico, mais a valorização do salário mínimo como soluções para o problema da fome, né? E como o senhor destacou, o governo Lula enviou ao Congresso a proposta de valorização permanente do salário mínimo, né? A gente tem como lei essa valorização do salário. Esse tema, na sua opinião, é um consenso no Congresso? Como é que está esse debate na Câmara e no Senado e a expectativa para a aprovação dessa matéria? Olha, nós aprovamos com tanta tranquilidade, antes do governo anterior, permita que eu diga para quem está assistindo, a política de inflação mais PIB. Nos surpreendeu, acho, a maioria dos parlamentares, quando simplesmente ele revoga a lei. Revoga, nós representamos aqui, claro, mas só com a volta do presidente Lula que ela vai se tornar realidade. Por isso que eu acho que não vai haver muito problema, não, para aprovarmos a lei de inflação mais PIB como instrumento fundamental. Olha, o salário mínimo aumentando gera emprego, gera renda, combate à fome, as economias, principalmente dos municípios, são alavancados, inclusive até porque quando você aumenta o salário mínimo, você aumenta também o valor do benefício de milhões e milhões de aposentados e pensionistas que dependem dessa questão. Por isso é fundamental que seja aprovado. Mas será aprovado, eu não tenho nenhuma dúvida, viu? Acho até que virá uma medida provisória no momento adequado, porque esse ano o presidente já deu, ele tomou a posição e garantiu, virá talvez numa medida provisória a nova política de salário mínimo, que não é nenhuma novidade para o Congresso, é uma política que deu certo. Eu não vi empresário, eu não vi o mercado, não vi ninguém reclamando daquela política. Estava tranquilo, inflação, mas PIB estava tranquilo. Infelizmente, por um gesto totalmente equivocado, um gesto, digamos, que foi na linha do atraso, né? Ele revogou o governo anterior. Mas agora ela será aprovada. Nesse aspecto, eu estou muito tranquilo. Que diz, Paim, nosso super senador, essencial sempre. Paulo Roberto Carneiro também te dá bom dia, melhor senador do Brasil. Isabela Damilano também saudando aqui o senhor. Luciano Padilha te dando os parabéns pela atuação. Joana Dark do Espírito Santo também te dando parabéns. Que Deus abençoe pelo belíssimo trabalho em prol dos mais necessitados. Jovizinha também te parabenizando
Seu compromisso, né, com o povo brasileiro pobre, vulnerável e tão sofrido é gigante. Vamos combater a fome. O Reginaldo Rodrigues da Cunha, lá de Uberaba, também deixando aqui uma saudação. Janete Marzola dizendo: bom dia, companheiros. Senador Paulo Paim dá aulas do que é exercer um cargo no Congresso em favor da maioria da população. Parabéns, senador. Então, depois desses elogios aqui, desse carinho, eu queria que o senhor fizesse também um balanço desse ano, né, legislativo da Comissão de Direitos Humanos no Senado. Como é que estão os trabalhos? Amanda, eu faço questão de falar um pouco da Comissão de Direitos Humanos, que eu voltei a ser presidente. É como os senadores aqui disseram: Paim é candidato à CDH? Aí disseram: então pode crer que ele vai ser o presidente, porque não tem porquê. Diz, como é que ele diz? O Paim é a cara dos direitos humanos. Então eu me sinto muito feliz até pelos comentários aí dos nossos telespectadores. São as grandes causas do povo brasileiro, que une a todos nós nessa caminhada longa, pode ser sofrida, muitas vezes triste, mas muitas vezes alegre, quando a gente vê, por exemplo, a volta do projeto Brasil Sorridente. Como é bom ver as pessoas sorrindo e com os dentes, olha bem que eu tenho que falar, dos dentes, né, no devido lugar, que foi agora de novo lançado pelo presidente Lula, um projeto do Humberto Costa. Eu faço questão aqui de destacar que muito importante também o Minha Casa Minha Vida, enfim, o Bolsa Família, e por que não lembrar nesse momento, vou falar aqui em seguida do resumo que eu tenho aqui já em mãos da CDH, mas eu sei que você também gostaria de falar que outra medida tomada pelo presidente Lula recentemente foi o projeto que chegou ao Congresso Homem e Mulher, mesma função, o mesmo salário. É uma luta que vínhamos travando aqui há muitos e muitos anos. Mas não adianta travar a luta se o Executivo barra. Quando aprovamos o governo anterior, uma política nesse sentido, não tão boa quanto essa, admito que essa é bem melhor. Ele vetou, mandou de volta, não sancionou, para que homem e mulher, e ele sabe, ele deve estar ouvindo, deve saber, que nós trabalhamos, fui relator da matéria, aprovamos e mandamos para o presidente anterior. Ele simplesmente se negou a sancionar e acabou criando obstáculos e a matéria ficou travada de novo na Câmara dos Deputados. Estava pronta para ser votada mediante um acordo que tínhamos feito aqui no Congresso entre situação e oposição. Mas, felizmente, volto a dizer, o presidente Lula voltou e já chegou no Congresso a política que vai garantir mesmo salário, mesma função, mesmo salário entre homem e mulher. Isso também é combater a fome, isso é combater a miséria, isso é ter uma visão das grandes causas do povo brasileiro, que é um absurdo uma mulher ganhar, por exemplo, a mulher negra ganhar em torno de 30% que ganha um homem branco, né? E a mulher branca ganhar em torno, aí, no máximo, 60% que ganha o homem branco. Agora, com esse projeto do presidente, que vai ser aprovado, não tem como não aprovar, que Câmara e Senado já tinham aprovado por 2 vezes, só que o outro presidente arrumou uma forma de não sancionar, então não tem por que agora recuar. Agora teremos o apoio, entendo eu, do Congresso e, naturalmente, a iniciativa do presidente Lula, que, segundo a informação que nos chegou, foi um movimento, inclusive, do Ministério das Mulheres, né? Onde a ministra trabalhou e as deputadas e senadoras, todas aqui do Parlamento, estão discutindo já a proposta que chega à casa e agora ela vem para o Senado. O que é tão importante? Deixa eu só falar um pouquinho já da questão racial. Mas vou falar depois da CDH, viu? Porque a mulher negra vai ser a mais beneficiada. Porque se ela ganha menos que a mulher branca, 20%, 30% a menos, né? Que a mulher branca. E agora, homem e mulher, independente ser preto, ser branco, ser índio, enfim, ser os povos, fruto dos povos indígenas, né? Se eles passam a ganhar o mesmo salário, a mulher negra e a mulher índia que ganham o menor salário,
ela passa a ter o mesmo salário que o homem branco. Isso foi uma proposta para mim, que eu chamo da chamada, que eu coloco ela entre as políticas humanitárias. Mesma função, mesmo salário, sendo homem ou sendo mulher, independente de ser negro ou branco ou não. Então, isso é um grande avanço. Pode crer que vai alavancar muito a economia e vai ajudar os setores mais vulneráveis. Mas você perguntou mesmo, é da CDH. Então, depois que eu assumi, a CDH realizou 14 audiências públicas nesses poucos meses, reuniões deliberativas foram 7, eu realizo 2, 3 audiências públicas por semana, e deliberativa é na quarta, né? Audiências públicas, até julho, já estão agendadas a 12, porque é uma procura muito grande, até o início do recesso, que é agora 15 de julho. Recebi com muita alegria, e quero dizer que eles deram show. Show mesmo. Foi um espetáculo, uma alegria. Eu vi pela audiência daqui da nossa TV Senado, Agência Senado e Rádio Senado, em relação a essas audiências públicas. Ministro da Igualdade, Aniele Franco, brilhante. Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, brilhantes. Vou usar o mesmo termo para não elogiar mais um do que o outro, que todos eram um show, né? Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, brilhante. E a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também ela esteve lá, brilhante. Todos eles, eu considero, foram lá prestigiar a comissão. Para a comissão é muito bom receber ministros que têm compromisso, né, com o social, com o combate ao feminicídio, com os aposentados, com as crianças, com os adolescentes, com os índios, com os negros, com os brancos, enfim, todo o nosso povo brasileiro da sua extensão máxima, né? Tivemos uma série de ciclo de debate, como já falamos aqui do combate à fome. Estamos fazendo um ciclo de debate também do que nós chamamos a nova CLT. Ontem mesmo, um amigo meu, deputado estadual do Rio Grande do Sul, que já foi ministro, ele chamou a CLT do século XXI, pai. E ele mesmo está promovendo agora, na próxima sexta-feira, um evento lá em Porto Alegre, onde eu fui convidado para debater os 80 anos da CLT, junto também com o deputado Adão Preto e toda a sociedade civil organizada, as centrais, confederações, sindicatos, partidos, todos estarão juntos lá para esse debate, porque nós queremos enaltecer a CLT, fortalecer a CLT. Esse chamado Estatuto do Trabalho, a nova CLT, ela chega para mim com uma sub aqui uma subproposta, que é uma emenda que pode vir da sociedade, né? A proposta de um projeto de lei. Eu, como presidente, assumi a relatoria e estou fazendo o debate. Nós queremos aprimorar, melhorar, não negar a CLT. Eu tive fazendo uma palestra na semana passada do Tribunal Superior do Trabalho. Me lembro que o Marinho foi brilhante, esteve lá de manhã, o ministro Marinho do Trabalho. Eu tive à tarde, onde eu mostrei, inclusive, uma CLT que ganhei. Ela não é exatamente a primeira versão, mas era a primeira versão atualizada da CLT, no caso ali de 1959. Eu recebi bem velhinha, mas eu vou guardar como um troféu de luta dos trabalhadores do campo e da cidade. Esperamos que a gente consiga, com o ciclo de debate que estamos fazendo também sobre a CLT, baseado na deforma trabalhista, porque eles só tiraram direito dos trabalhadores. Nós estamos, então, fazendo esse belo debate aqui. E se vocês der para ver aqui, é esse o presente que eu recebi de um senhor que ele passou para os filhos antes de falecer. Eu quero que isso aqui seja entregue para o senador Paim. Eu recebi aqui, se você permitir, para dizer da importância que eu dou para a CLT, que é o coração do mundo do trabalho. Diz aqui, para o senador dos trabalhadores brasileiros, Paulo Paim, vou ler o nome, viu? Pedro Ribeiro da Silva, Getúlio Breda. Getúlio Breda, segundo o Miguel, ele conhece o Getúlio Breda e fizemos um vídeo aqui agradecendo a ele essa beleza de instrumento que eu deixarei amanhã depois nos arquivos da sociedade brasileira, que não vou guardar um instrumento como esse, que tem mais de
A CLT completou 80 anos, né? E esse instrumento tem quase próximo a isso. Então, falo tudo isso que nós temos também na comissão, com esse ciclo de debates, para atualizar a CLT, pensando em tudo aquilo que o governo anterior nos tirou. Criar um tal de trabalho intermitente, o que é isso? Você fica em casa esperando o empregador te chamar e ele te paga as horas trabalhadas. No fundo é isso. Ah, mas vai pagar o fundo de garantia? Vai pagar que jeito? O cara tem lá 15 horas por mês, deu para ele 15 horas, e daí vai pagar como? Como é que encaminha? Quem é que fiscaliza? Nós temos estrutura? Não temos. Nós temos um país que ainda, infelizmente, a partir da reforma que eles fizeram na CLT, permitindo a terceirização da atividade fim, começou a multiplicar o trabalho escravo. Só nesse período, nos últimos 3 meses, já foram resgatados mais de 1.000 trabalhadores sob regime de escravidão. Quem permitiu isso? Foi quando eles fizeram a reforma da CLT, que eles permitiram a terceirização da atividade fim. Quando eles permitem a terceirização da atividade fim, a empresa matriz contrata uma terceirizada e olha, é tudo com eles. Daí faz um acerto lá para pagar, digamos, X ou Y, paga a empresa que é a dona da terceirização e o trabalhador ganha miséria e fica lá sob regime de escravidão. Tudo isso nós estamos trabalhando. E por que eu falo, nesse momento que eu falo da Comissão de Direitos Humanos? A Comissão de Direitos Humanos foi gigante, porque tínhamos um projeto que tinha sido arquivado, nós tínhamos sido relator, o Randolph, quero elogiar aqui o senador Randolph, líder do governo, pega o projeto, reapresenta o projeto para regulamentar uma PEC, que vamos elogiar de novo o nosso querido Paulo Rocha, não só da lei Paulo Gustavo, mas ele foi, eu trabalhei junto com ele, que apresentou a PEC que diz que trabalho escravo é crime. Em propriedade for encontrado o trabalho escravo, perde a propriedade, seja no campo ou na cidade. Ora, fomos para a Comissão de Direitos Humanos, Randolph autor, Contarato relator, ambos defenderam, eu presidindo com muito orgulho a sessão, e aprovamos por unanimidade, viu, na CDH. Eu quero aqui dar o meu carinho. Sabe que na CDH, aqui, que eu sou presidente, a maioria são mulheres, viu? E as mulheres têm uma posição avançadíssima. Eu digo, quem manda na CDH são as mulheres, viu? Eu tenho... coração fica batendo mais forte quando eu vejo o cenário lotado do plenário ali. Não é que os homens também não têm compromisso, claro que tem, e tanto que votou por unanimidade. Com tranquilidade, eu dou esse exemplo. O projeto mais importante que a Comissão de Direitos Humanos aprovou esse ano foi esse. Agora ele foi para ações sociais. Aqui eu recorro mais uma vez, ao presidente da comissão, Humberto Costa, que de imediato mandou para mim relatar o projeto para proibir trabalho escravo definitivamente. Aí alguém me pergunta e manda para cá, mas Paim, mas você que é um cara tão de diálogo? Sim, sou de diálogo. Não se preocupem, ninguém vai perder a sua propriedade. É só não ter trabalho escravo. É simples, como diz, é simples como eu estou falando aqui. Não tem trabalho escravo, não tenha medo nenhum, não tem receio. É mais até, esse projeto é um projeto educativo, que diz para os grandes proprietários, pequenos proprietários, médios proprietários, trabalho escravo é crime. Se tiver trabalho escravo, você vai poder perder a tua propriedade. Mas é tanto trabalho na Comissão de Direitos Humanos que eu tentei resumir aqui com esses pequenos dados que eu te falei, mas enalteci, claro, o combate ao trabalho escravo, que com o governo Lula vai diminuir. Vamos dar estrutura aos gestores fiscais do trabalho. O Ministério do Trabalho, o ministro Marinho, que já falei pela 3ª vez dele aqui, ele teve, inclusive, visitando o meu próprio estado, onde foi encontrado, sim, nas vinícolas. Então, estamos indo bem. Eu acho que há uma sintonia boa entre as comissões e o executivo. Mas essa sintonia tem que se refletir também no plenário, né? Para que a gente possa aprovar os grandes temas de interesse do Brasil. Com certeza. E outras políticas estratégicas estão sendo garantidas também com essa finalidade, né, dos direitos
essenciais, né, das pessoas, reduzir a pobreza, a fome no país. E o novo Bolsa Família, por exemplo, ele vai atender 21 milhões de famílias, né, nessa nova cara, né, do programa. Outra sinalização positiva do governo federal foi a antecipação, senador, do 13º salário para aposentados e pensionistas também. Os depósitos vão ser feitos em 2 parcelas, né, que começam a ser pagas ainda este mês e vão até julho e vão beneficiar mais de 30 milhões de pessoas. Eu gostaria que o senhor comentasse essa série de medidas do governo Lula para os brasileiros e também os impactos que a gente vai sentir no crescimento da economia. Muito bom, muito boa lembrança. De fato, a antecipação do 13º salário, os dados que você colocou, eu concordo plenamente, é o mesmo que eu tenho aqui, viu? Mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas. Vai ter um impacto na economia de 17 bilhões de reais. 17 bi, que significa, na mão de quem mais precisa, que é a antecipação do 13º, isso vai impulsionar o mercado interno, principalmente o comércio, e quem é aposentado e pensionista recebe uma antecipação dessas, ele vai colocar rapidamente na economia, pagando as suas contas, ou mesmo tendo alimentação de mais qualidade. Receberão essa antecipação, deve estar nos ouvindo, aposentados, pensionistas, segurados que estão recebendo auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade, auxílio-reclusão, todos receberão. É um socorro nesse momento tão difícil ainda, que nós estamos retomando, né, colocando o país de novo nos trilhos, para que as pessoas possam pagar suas dívidas, enfim, e manter seus compromissos, que pode saber que quem ganha pouco é quem mais gosta de manter seus compromissos em dia. E eu sei como dói, como fica pesado na cabeça de cada um. Calculem, uma vez eu já contei e falo de novo, quando você é obrigado a ir num armazém, como a gente chama, pedir fiado, eu sou desse tempo, né, que não tem alimentos para a família. Então, a antecipação do 13º, ela ajuda também a maioria dos municípios do Brasil, e os pequenos municípios, esse investimento que os benefícios passam a fazer no município aumenta a arrecadação e, com isso, todos ganham. Ganha, inclusive, o empresariado, que se você tem dinheiro para comprar, ele naturalmente vai poder produzir, inclusive, mais em grande escala. Foi uma bela de uma notícia essa antecipação do 13º salário, que faz como mais um gesto de combater a fome, a miséria do povo brasileiro, o presidente Lula, com tantas outras que nós estamos fazendo. Como, por exemplo, eu não sou de me omitir, né, a luta que o presidente Lula vem travando, claro, com auxílio de inúmeros líderes também, que é a questão do juro. Nós temos a taxa de juro mais alta do mundo. Como é que você, com uma taxa de juros desse porte, você vai fazer com que as pessoas possam investir, possam comprar, possam financiar, por exemplo, eletrodomésticos, né? Como é que vão poder garantir qualidade de vida quando nem os empresários concordam com essa taxa de juros, porque eles também não podem investir? Calcule nós que temos que comprar no dia a dia, no mercado, no supermercado, numa loja, produtos básicos aí para a família. Então, é compromisso, sim, de todos nós. Quero cumprimentar aqui, vi ontem uma fala muito importante do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava no debate, estava lá, o presidente do Banco Central, onde ele faz um apelo, diz, não dá. Com essa taxa de juros, não tem como o país desenvolver, crescer, gerar emprego, gerar renda, combater a miséria. Não dá, tem que diminuir essa taxa de juros. Uma posição muito firme do presidente do Senado, e eu quero aqui dizer, o qual tem nos ajudado muito aqui nas políticas humanitárias. Aproveitar e também falar de um outro assunto muito importante que vai, né, se unir a essa série de medidas aí que o governo Lula tem encaminhado
para distribuir melhor a renda, né, garantir comida na mesa dos brasileiros, que é o projeto do novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, né, para o país, para substituir o famigerado aí teto de gastos que impediu tantos investimentos fundamentais. Eu queria que o senhor falasse também da tramitação, né, da discussão dessa matéria dentro do Congresso. Olha, como o ministro Haddad, eu ainda quero levar ele na Comissão de Direitos Humanos, viu? Ô, ministro, estou dizendo para você aí. Ele é um ministro que está fazendo um belíssimo trabalho. Muito diálogo, buscando entendimento. Eu já tive 3 vezes, não eu, Paulo Paim, tive 2 vezes com a bancada e a outra ele convidou os presidentes das comissões do Senado, todos os presidentes, economia, saúde, enfim, ações sociais, direitos humanos. E ele nos falou muito do arcabouço fiscal, nos falou muito até mesmo da importância da valorização do salário mínimo. Esse conjunto de regras, tenho certeza que ele vai buscar o equilíbrio fiscal entre receita e despesa do governo. Segundo os dados que ele nos apresenta lá, eu não tenho nenhuma dúvida, como ele me lembra que ele disse que de 2003 a 2010, a receita líquida da União atingiu uma média de 18,7% ao ano do PIB, superior ao 17% do PIB por cento anterior. Então, nós estamos caminhando na linha certa. A apresentação dele é muito tranquilo, nós teremos mais dinheiro para o benefício da Bolsa Família, para aumentar, inclusive, a Bolsa Família. Teremos mais investimento na renda familiar, com certeza, com aumento do salário mínimo, que também poderá ser a partir daí. E, com isso, eu diria que todos ganham. Teremos mais emprego, mais renda. Por isso que a maioria dos setores da economia está favorável a essa proposta. Eu estou convicto que ela será aprovada, sim, aqui no Congresso, pela habilidade, pelo conhecimento do ministro Haddad, que hoje, eu sei, está no Japão, mas no retorno voltará aqui a dialogar com o Parlamento. Avançaremos. Eu estou muito esperançoso pela competência, capacidade de todo o nosso governo, né? Mas liderado pelo presidente Lula e com esse belíssimo trabalho que vem fazendo o ministro Fernando Haddad. Essa semana a gente teve de novo notícia, né, de ação racista, preconceituosa, violenta por parte de agentes de segurança, né, privados. E a gente tem vivenciado isso no Brasil com muita frequência, agentes públicos também. A gente tem a questão dos autos de resistência, várias organizações da sociedade civil denunciando esse comportamento criminoso. E eu queria que a gente falasse desse projeto de lei de sua autoria, né, o 5231, que é de 2020, que aborda exatamente essa realidade. Eu queria que o senhor explicasse do que se trata esse texto e como essa lei, se aprovada, pode ser um importante instrumento aí também de combate ao racismo no Brasil. Olha, o nosso projeto ele trata da abordagem policial. É uma situação que o mundo todo está revendo essa questão, sobre aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no meu estado, no Rio Grande do Sul, que eu diria com o meu amigo Beto, que está lá no alto, né? Que foi sufocado, quase igual aquele dos Estados Unidos, pelos policiais, no caso da segurança privada, nesse caso lá do Carrefour, que acabou sendo sufocado e morreu, simplesmente porque ele estava dentro do shopping não fazendo exatamente nada. Ele perguntou por que estava perseguindo ele. E resultou nisso, né? Ele foi. Então, a abordagem policial, qual é o nosso objetivo com a abordagem policial? Na verdade, é fazer uma reeducação da nossa polícia. Com todo o respeito, que nós sabemos que nem todos agem da mesma forma, mas é importante que nós tenhamos uma abordagem ao cidadão brasileiro do mesmo jeito, seja negro, seja branco, seja índio, seja refugiado, seja migrante, seja imigrante. Como eu digo muitas vezes, a abordagem policial de um cidadão muito bem vestido no Leblon é uma, e, na verdade, numa comunidade, todos nós sabemos que é outra. Até porque um cidadão da comunidade estiver lá no Leblon, a abordagem será totalmente diferente,
todo mundo sabe disso. Então, nós temos que trabalhar com esse projeto da abordagem policial. É um projeto que foi construído pela comunidade negra, foi relatado aqui no parlamento pelo senador Contarato, que fez uma bela defesa, e esse momento ele está lá na Câmara dos Deputados. Nós temos feito inúmeros apelos. Eu, essa semana, eu falei sobre esse tema com a minha primeira suplente, que eu digo isso com orgulho, que é deputada federal agora, que é a Reginete Bispo. Agradecemos, inclusive, ao presidente Lula, e por quê? Quando ela se elegeu, ela ficou na suplência. Quando o presidente Lula convoca o deputado Paulo Pimenta, que também é um parlamentar excelente, para estar no ministério, a Reginete Bispo assume, e já há um compromisso de que a relatoria ficará com ela. Ela é uma mulher negra, lutadora, comprometida, tem uma história de vida linda. Eu tenho certeza que ela vai conseguir aprovar esse projeto lá no Congresso Nacional. Eu fui o autor da lei, mas o Contarato foi o relator da abordagem policial. Estamos avançando, viu? Aprovamos muitos aqui, projetos, então, de 18, de novo, me socorro, ao Movimento Negro, ao nosso partido, que ajudou muito, os partidos que estão na frente, a maioria se somaram, né? E o presidente Rodrigo Pacheco, que pautou as matérias. Para mim, não é só você apresentar o projeto, mas tem que pautar, né? Se não pauta, não avançamos. Que é o que está faltando da abordagem policial. Mas me parece que agora vai. Diversos parlamentares já solicitaram relatoria de projetos de combate ao racismo, e esse é um da abordagem policial, que a Reginete Bispo me parece que vai conseguir relatar para a alegria de todos nós. Nós criamos também a Frente Antirracismo aqui no parlamento. Ela foi com 157 parlamentares. Ela está muito bem, nós já instalamos, foi um belo evento aqui no Congresso, dessa frente, que vai trabalhar Câmara e Senado na linha de combater todo tipo de ato criminoso, todo tipo de preconceito, racismo, todo tipo de preconceito. A Frente Antirracismo, eu me lembro aqui que na Assembleia Nacional Constituinte nós éramos 4. Era eu, Benedito, Acaó e Edmilson, né? E hoje a Frente Parlamentar Mista Antirracismo, ela tem 147 integrantes, sendo 36 senadores e 111 deputados. É bom lembrar que o presidente Rodrigo Pacheco foi um dos primeiros a assinar essa frente. Eu coordeno aqui no Senado, sou coordenador da frente no Senado, minha vice é a minha querida Senado Maia, coordenadora da Câmara, a jovem Dandara, uma liderança jovem também, mulher negra comprometida, como é a vice-coordenadora, a Carol D'Artora, né? Nós estamos com essa frente já estabelecendo agora uma série de debates, como, por exemplo, o racismo no futebol, incentivado, inclusive, aqui pela própria diretoria da Casa, que nos sentou conosco, que queria trabalhar no esporte, não é só no futebol, no esporte. E aí eu já cumprimento a senadora Leila Barros, viu? Que tentaram tirar, quando aprovamos por unanimidade agora o projeto de lei, da lei do esporte, houve um destaque que foi colocado para tirar exatamente o capítulo que combatia o racismo no esporte. Ela foi muito firme, manteve no texto, e fizemos o dobro de votos do que aquele setor que queria retirar esse capítulo de combate ao racismo no esporte. Significa que o Congresso está avançando, né? E com todo o apoio do nosso queridíssimos ministros, né? Eu não quero falar de um ministro. Tiveram na CDH, todos eles que tiveram na CDH estão nos ajudando muito aqui no trabalho no Congresso Nacional. A Aniele Franco, belíssimo trabalho, está nos ajudando muito, inclusive nesse debate que eu estou falando agora, e fortalecemos, inclusive, a frente, que esteve aqui no dia da instalação da frente. O ministro Silvio Almeida também, ele é brilhante, né? Como todos os outros ministros, mas é os dois que mais
estão aqui conosco nessa linha de combate ao racismo e ao preconceito e fortalecendo essa frente antirracismo que instalamos aqui no Congresso. E que ela cresça cada vez mais aí, né, sob essa inspiração que é o seu trabalho no parlamento, senador Carlos de Souza Teixeira. Parabéns ao senador Paulo Paim, Jovizinha também, sempre muito atuante pelo combate à fome e aumento do salário mínimo para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Manuel Fernando, parabéns, senador Paim, pela comunicação dessas notícias importantes para todos, né, do país. Antônia Aparecida Pereira diz aqui que seu nome verdadeiro é pai dos pobres. Veja aqui, Antônia. Mas deixa eu te contar uma, posso contar no segundo? Pode, Eu tenho claro. muito orgulho de ter recebido o título de cidadão baiano. Olha aí. Ele disse pai dos pobres. Então, na hora de receber o título, todo mundo gritava painho, painho. Eu digo, mas eu acho que eles se enganaram, né, pai? Não, pai. Painha é a maior símbolo aqui para nós da sociedade de carinho, de respeito. Com certeza. Estão te chamando de painho. Daí eu gritei, painho, painho. Muito bom. Adoro muito o povo bom. da Bahia, viu? Tenho o maior orgulho de ter recebido o título de cidadão, acho que de uns 25 estados. Olha Mas o da aí. Bahia foi especial, não sei porquê. Ah, sempre é, né? Sempre é. A gente tem um carinho especial aqui, ó. Edilson Chiorato, lá do PT Paraná, te agradecendo também pela luta. O problema do racismo no Brasil é estrutural. Nosso companheiro Renato Freitas sofreu essa semana uma abordagem totalmente desnecessária no aeroporto de Foz do Iguaçu. Realmente, aqui no site do PT, senador, a gente fez o registro também dessa abordagem, né? Essa revista aleatória que o deputado sofreu. A gente está sempre registrando e é muito importante ter sua presença aqui para a gente reforçar que a luta contra o racismo, ela é permanente, né? Ela não tem descanso e é muito bom ouvir o senhor falando aqui, falando do aumento dessa frente parlamentar antirracista. A gente sabe que ela cresceu muito inspirada no seu trabalho. Meus parabéns pela sua atuação. Eu que agradeço muito, muito, muito. Eu sempre digo que a luta contra o racismo é uma luta de todos nós, brancos, negros, índios, pardos, repito de novo, migrantes e imigrantes, porque nós só seremos um grande país, e o presidente Lula tem falado muito nisso. Eu percebo que ele tem perseguido, assim, heroicamente, esse trabalho de combater todo tipo de preconceito. Eu fico muito feliz, o preconceito contra a mulher também, né, que é muito grande. Olha como é o feminicídio nesse país, por amor de Deus, como eu diria, né? É uma luta permanente, mas nós haveremos de vencer. Eu me lembro que os Spike Lee, não sei se a pronúncia está correta, Spike Lee mesmo, aquele grande produtor, uma vez ele esteve no Brasil, e ele veio me entrevistar porque eu era o único negro que naquele período estava no Senado, né? Então ele quis me entrevistar. Aí ele me dizia, o dia que vocês entenderem que devem e podem caminhar junto, negros, índios, LGBT, mulheres, enfim, todos os setores mais discriminados, uns até pela faixa salarial, né? Vocês tomarão conta desse país, esse país será um país gigante, né? Eu me lembro de um embaixador que veio aqui ontem e terei outro que eu vou receber daqui a um pouco. Ele disse que o país é 10 milhões, como é que ele ia comparar o país dele com 10 milhões com o nosso, que se aproxima de 220 milhões, né? Então, nosso país é um país gigante. E temos hoje um líder gigante, temos que dizer isso, viu? Temos um líder gigante para um país gigante que tem tudo para dar certo, que é o presidente Lula, e o país é o Brasil. Com certeza. E o senador gigante também, Paulo Paim, obrigada mais uma vez pela sua participação. Agradeço, Seja Amanda. sempre muito bem-vindo a esse espaço, senador. Bom dia. Amanda, bom dia. Eu que agradeço, que Deus ilumine a todos. Que as grandes causas sejam iluminadas para o bem de toda a população do mundo. Beijo a todos. No coração de todos. Muito Beijo. bom. Prazer. Coração de todos.